Eclesiastes 11:6. Eclesiastes é no Velho Testamento. Eclesiastes, antes de Isaías, antes de Jeremias. Eclesiastes 11:6. Eclesiastes 11:6. E diz aqui: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, se ambas igualmente serão boas. Peço desculpa, eu comecei no 6, não foi? Peço desculpa, é no 4, começamos no 4. Quem observa o vento nunca cegará, o que olha para as nuvens nunca... Peço perdão. Quem observa o vento nunca cegará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos na ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, se ambas vão ser igualmente boas. Realmente, se nós olhamos para as circunstâncias, nunca vamos semear na obra de Deus, nunca vamos semear em Deus, nunca vamos crer em Deus. Vamos olhar para tudo o que acontece à nossa volta. Nunca vamos acreditar que é a altura certa. E a altura certa é exatamente a altura que você precisa. Essa é a altura de semear. Essa é a altura de crer em Deus, de confiar em Deus. A altura em que você sabe que está a depender completamente de Deus para que a sua vida continue a andar para a frente. Então, é isso que vamos fazer, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Fizeste obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu agradeço, meu Senhor. Eu agradeço, meu Senhor. Vamos virar as mãos para as ofertas e vamos dizer: obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e crer em ti, confiar em ti. Sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que és tu. Por isso, Senhor, acreditamos que tudo o que semeamos já está a ser multiplicado para as nossas vidas e já estamos a receber para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Capacidade é o título da mensagem. Capacidade. Uma das coisas que vamos abrir em João 15:1. Estamos tão habituados a este mundo que pensamos que vamos servir a Deus com as mesmas capacidades que temos no mundo. Realmente havia capacidades que eu tinha que depois Deus, só mais tarde, veio a utilizar e eu vim a ter mais conhecimento. Eu tinha algum conhecimento, mas vim a adquirir mais conhecimento. E Deus utilizou essas capacidades para poder utilizar para o reino de Deus. Mas foi Ele que me capacitou para. E é isso que
Deus quer fazer. Não é nós temos umas determinadas capacidades, sabemos de fazer uma determinada forma as coisas e começamos a trabalhar para o reino de Deus. Não. Vamos deixar Deus trabalhar em nós para que nos capacite para fazer a obra de Deus. E nós vemos isto aqui em 1 João, João 15:1. João 15:1. Novo Testamento, os Evangelhos, João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara está em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Antes de continuarmos, eu quero explicar o que é isto. Eu próprio também não sabia o que era. Eu tive que ler sobre isto para poder entender. Quando Jesus falou para pessoas que sabiam da agricultura. Sabiam o que é que estavam. Também estavam pescadores lá, mas esses próprios pescadores também sabiam da agricultura. Portanto, era fácil para eles entender o que é que Jesus estava a falar para eles. Para mim, não era tão fácil assim, porque eu nunca tive ligado à agricultura, nem nada que se pareça, mas depois eu até falei com colegas meus que percebiam e até eles explicaram. Na videira, a videira é aquela que dá uvas, portanto, muitas das vezes consegue-se fazer excertos. E então o que é? Cortam, videira cortada, é aberto na videira, na própria árvore da videira, é feito um corte, e nesse corte depois fazem o mesmo no excerto que querem pôr, fazem uma cunha e é colocada na videira e depois é atado para que a seiva da videira comece a passar por aquele ramo que nós pusemos. Inclusivamente, é possível uma videira de uvas pretas começar a dar uvas brancas também, se aquele ramo que foi posto for de uvas brancas. É assim que funciona. E é com esta ilustração que Jesus nos está a dizer para nós. Toda a vara que em mim não dá fruto, atira e a limpa, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Quer dizer que aquela videira que foi enxertada, se não está a dar fruto, é retirada para não consumir seiva da própria videira. Mas toda aquela que dá fruto, que está a dar fruto, é limpa todos os anos, é podada, por assim dizer, para que dê mais fruto. Jesus continua no versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto se não estiver ligada à videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Há muita gente que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Deus começa a tocar os seus corações e a primeira coisa que querem fazer é servir a Deus e glória a Deus por isso. Mas você tem que entender uma coisa. Eu lembro-me, principalmente logo ao princípio, eu tinha muito a ânsia de servir a Deus. E foi realmente na altura em que eu estava mais debilitado, em que eu estava com mais, embora tivesse aceitado Jesus, a minha vida cristã estava a andar para a frente, eu queria servir a Deus e comecei a servir a Deus, mas na altura em que eu me sentia mais fraco na fé, foi na altura que Deus me chamou para servi-lo, para pregar. E isto é muito estranho. Em que você diz, então, mas como é que isso é possível? Então, quando você está mais fraco, quando você se sente mais fraco, aí é que Deus chama. O que você não está a entender é que Deus nos chama nas alturas que Ele sabe que é a altura certa para nós.
e tem a ver quão vazio nós estamos de nós mesmos. Quando estamos fracos, nós estamos mais vazios do que alguma vez tivemos. Cada vez que estamos cheios de nós mesmos, vai influenciar tudo o que nós vamos fazer. As coisas que nós vamos fazer vai ser segundo as nossas ideias, o que nós achamos, o que nós devemos fazer e não segundo o que Deus deve fazer. Quando estamos fracos, nós buscamos de Deus a força para nós podermos pregar, para que nós podemos falar aos outros. Eu entendi através da minha vida cristã, entendi que eu, embora falando aos outros sobre Jesus, falando aos outros sobre o caminho da salvação, muitas das vezes eu não tinha resultados porque eu não entendia. Que Deus tem que aceitar essa pessoa. Embora Ele quer que todos os homens se salvem, mas nós temos que pedir a Deus que Ele seja liberto para que Ele possa, em liberdade, aceitar ou não Jesus. Quando nós temos algo bom nas nossas vidas, nós recomendamos às outras pessoas. Quando um determinado produto, uma determinada forma de fazer as coisas, uma determinada telemóvel, uma determinada televisão, nós aconselhamos às outras pessoas porque gostamos dela, porque é um bom equipamento. Por que é que não fazemos o mesmo com Jesus? Se Ele modificou-nos a nossa vida, tocou-nos as nossas vidas, por que não fazer o mesmo com os outros? Por que não falar? Mas depois ficam a olhar para nós de maneira esquisita. Eu vou-me importar da maneira como Deus olha para mim. Isso é que é a parte importante, é como Deus olha para mim. Não como os outros olham. Os outros, desculpem, mas não quer dizer nada. Veja uma coisa. A sua atitude perante o mundo faz toda a diferença. Se você prega o Evangelho e continua a ter uma atitude forte, as pessoas vão olhar para si e vão dizer, realmente este homem tem qualquer coisa diferente. Se você prega o Evangelho e tem medo, ou tem medo de pregar e prega e a medo, e prega para os outros não ouvirem, prega para que ouçam só poucos, você está com medo. O mundo sabe disso e vê isso. Isso não é bom. Capacite-se em Deus para poder fazer as coisas que você deve fazer. Eu quero-vos levar um pouco mais abaixo. Jesus continua a pregar, continua a falar, e vamos ao versículo 16. João 15, 16. No mesmo capítulo, um pouco mais abaixo, João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vás e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos-lo conceda. Você percebeu que não é nas nossas capacidades que vamos fazer, seja o que for, que é nas capacidades de Deus? Entenda uma coisa. Deus não escolhe pessoas capacitadas. Deus capacita o escolhido. É a diferença que nós temos que entender. Deus nos escolheu. E a partir daí, Ele nos vai capacitar para a obra que Ele preparou para nós fazermos. Através de circunstâncias, muitas das vezes, da nossa vida. Através de, por exemplo, pessoas que não tiveram bons exemplos. Cresceram e não tiveram bons exemplos. Quer em sítios onde estiveram, quer em tudo mais. E Deus agora está a mostrar como devem andar. Está a deixar que venha ao de cima aquilo que não presta na vida de cada pessoa. Eu lembro-me sempre, e eu já dei esta ilustração não sei quantas vezes, mas é uma das melhores ilustrações que eu arranjei,
e que eu acho que para mim toca muito, porque foi algo que aconteceu comigo. Eu estive na tropa e havia umas panelas agarradas ao chão, muito grandes, mesmo bastante grandes, e aquelas panelas eram cheias de água, e depois quando era para fazer o almoço ou o jantar, e era feijão, eram posto lá para dentro feijão, era mexido com uma grande colher, e depois havia feijões que vinham ao de cima. E eu lembro-me que quem estava a dar a instrução, na altura, quem estava a nos dar ordens, virou-se para mim: vai, agora agarrem e mandem esse feijão para o chão. Foi o chão que vinha ao de cima. Porquê? Estavam a fazer escolha. Estava a vir ao de cima o que não presta e estávamos a tirar da comida o que não presta. Deus faz o mesmo connosco. Deus muitas das vezes nos faz passar por circunstâncias que nós não gostamos, por coisas que não gostamos, para ver até que ponto é que nós vamos. Até que ponto é que nós vamos deixar ser moldados por Deus ou não. Eu lembro-me de alguém que fez... Eu tive provas na minha mão de que essa pessoa mandava roubar. E quando eu tive provas na mão, Deus disse-me para mandar fora essas provas. Eu disse: Senhor, eu levei quase 6 meses para conseguir isto e agora vou mandar fora. É a prova de que a pessoa mandava roubar. Manda fora. Mandou-me fora. E mandei fora. E depois Deus agarrou em mim e meteu-me a trabalhar com essa pessoa de bordo. E você diz: como é que é possível? O que você não está a entender é que Deus queria ver até que ponto é que eu obedecia a Deus e obedecia aquilo que eu achava que era justo. Porque o nosso senso de justiça, acredita em mim, está errado. O nosso senso de justiça, eu vou voltar a repetir, está errado. Porque não é dado a nós ser juízes, seja do que for. Ah, não, esta pessoa fez mal, então deve-se fazer assim. Aquela pessoa deve-se assim, deve-se fazer assado. A nós não é dado julgar. Isso é dado a Deus. Cada um será julgado por Deus, a seu tempo. E não é dado a nós fazer julgamento. Entende? Às vezes há coisas que acontecem nas nossas vidas que é Deus a tentar ver, ou antes, a ver qual a nossa reação. Quando nos tratam mal, quando não nos deixam fazer algo, quando nós sabemos que é algo que deve ser feito para abençoar e nos somos impedidos de fazer. Deus está a ver qual a nossa reação. O que é que devemos fazer nestas alturas? Eu lhe digo, ficar quieto, calado, buscar a Deus e, Senhor, mostra-me o que eu devo fazer. Todos nós, se tivéssemos uma firma e tivéssemos empregados nessa firma, nós queríamos saber com que pessoas estamos a lidar. Porquê? Porque as pessoas que nós queremos saber que se podemos confiar nessa pessoa ou não. Você está a entender? Nós queremos ver como é que é. Podemos confiar nessa pessoa? Será que Deus não faz o mesmo connosco? Será que Ele não nos está a ver se pode confiar em nós? Até que ponto é que nós vamos? Não nos está a moldar o nosso caráter, não nos está a capacitar para tudo o que vem aí mais? Desde essa altura, desde que me aconteceu aquilo, eu vejo todas as coisas de uma forma diferente. Mesmo quando me tentam magoar e tudo mais, eu vejo de uma forma diferente. Porquê? Porque eu olho através dos olhos de Deus.
Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer que a retaliação, a resposta que eu devia dar, aquilo que eu devia de fazer, aquilo que eu devia de responder, quando me magoavam, eu devia de magoar de volta, tudo isso para. Porque eu quero agradar aquele que me chamou, não agradar a mim próprio, não me satisfazer a mim próprio. É impressionante. Moisés foi chamado. Moisés, na altura quando nasceu Moisés, mandaram matar crianças daquela altura. Moisés era para ser morto, mas não foi morto. E o que é que aconteceu a seguir? Ele foi posto num barquinho, numa canoazinha, no rio, e a filha do faraó o viu, e ele, como ele era formoso, ficou com ele e o instruiu com tudo como príncipe no faraó, príncipe no Egito. No entanto, não era essa a vontade de Deus. E ele aos 40 anos soube que não era, ou antes já sabia que não era filho realmente da princesa, era filho de israelitas, e então agarrou e viu alguém, um egípcio, maltratar israelitas e o matou e o escondeu, mas depois fugiu e aos 40 anos de idade fugiu. E aos 40 anos de idade aprendeu o esplendor do Egito. E aos 40 anos de idade aprendeu a humilhação. A partir daí, ele teve que fazer tudo por ele, já não era servido. Ele tornou-se pastor de ovelhas. Ele tornou-se um cuidador dos outros. E é aqui que nós temos que ver. Só 40 anos depois é que Deus o chamou para fazer uma obra. E o que antes ele achava-se que era um homem, aos 40 anos de idade, achava-se que era um homem inteligente, capacitado, eu posso fazer, eu posso. Aos 80 anos, a reação dele foi completamente diferente. Ele disse, mas quem sou eu para fazer isso? Isaías disse o mesmo. Sou eu. Jeremias disse o mesmo. Todos eles disseram o mesmo. Quem sou eu para fazer esta obra? Que capacidades eu tenho? E é aqui que eu vos quero levar a outro homem. Juízes 6:11. Velho Testamento, Juízes 6:11. Juízes, sexto livro. Juízes 6:11. Sexto livro da Bíblia. O que é que havia nesta altura? Os medianitas atacavam Israel, roubavam tudo Israel. Os israelitas então escondiam-se e tentavam fazer para que conseguissem ter alimentos para eles. Deus já não estava agradado da situação. E eis que Deus fez um propósito para mudar toda aquela circunstância. E eis aqui um homem a quem Deus mandou um anjo. Eu quero-vos ler. Em Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Jonas, Abiezerita. E Isdeão, seu filho, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Ora, o trigo normalmente é malhado no sítio mais arejado possível. Normalmente põe-se um oleado por baixo, mete-se o trigo e depois o trigo é malhado, é batido com umas varas. E porquê é que é batido?
porque quando se bate ele levanta e o próprio vento faz libertar o trigo, faz com que ele fique mais limpo. Por isso é que é malhado na rua, no sítio onde houver mais ar, até mais campo descoberto. Mas aqui se vê malhar o trigo num lagar, o lagar que é utilizado para pôr uvas e para pisar, para fazer vinho. Ele estava a fazer isto porque estava-se a esconder para evitar de ser roubado. Ele tinha medo de ser roubado. A tudo depois desta explicação, eu vou voltar a ler, e Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Isto foi o que o anjo disse a ele. Veja a resposta dele. Mas Gedeão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que isto nos sobreveio? E que é feito todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor me desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse-lhe: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Mas ele continuava. E ele disse: ai, Senhor meu, como hei de livrar a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. O Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como fossem um só homem. É normal que todo homem, toda a mulher que queira servir a Deus, muitas das vezes se sinta fraco, se sinta que não tem as capacidades suficientes para fazer uma determinada obra. Mas o que você tem que entender é que não fomos nós que escolhemos, foi Deus que nos escolheu a nós. Exatamente o que ouvimos em João 15:16. Então nós fomos capacitados, ou estamos a ser capacitados por Deus para fazer a obra de Deus. E não como nós achamos que deve ser feito. Um dos testes que Deus tem feito sempre ao longo de todo o caminho é ver até que ponto é que eu obedeço a Ele ou obedeço aquilo que eu acho. Aquilo que eu acho que deve ser feito. Isto é muito importante. Nós estamos cá para fazer a vontade daquele que nos chamou. E para fazer a vontade daquele que nos chamou, a nossa vontade tem de ser colocada de lado. Aquilo que nós queremos fazer, o que nós achamos que deve ser feito. Não. Eu durante anos, eu tenho visto isso na minha vida. E durante anos, eu percebi que tenho que obedecer. Porque se eu não obedecer, então não estou a fazer a vontade do meu Pai. Eu sei que para muitos isto às vezes parece complicado, não tem lógica, mas se você começar a andar com Deus e buscar a Deus, você vai perceber porquê. Deus se agrada mais da obediência do que sacrifício. E isto é muito importante. Ele quer ver até que ponto é que consegue confiar em nós para colocar a obra que Ele quer em nós. E para que isso possa acontecer, nós temos de ter a direção de Deus e fazer o que Ele quer e não o que nós achamos que deve ser feito. Por isso é que às vezes, quando eu sinto alguma coisa da parte de Deus, eu retardo e quero a confirmação, porque eu quero ter a certeza que é da vontade de Deus. Isso nada tem a ver com aquilo que eu quero fazer. Porquê?
Porque Deus sabe o que é que está a fazer melhor do que nós. Este homem, Gedeão, você viu, perante o que eu li, ele várias vezes se viu e disse que era fraco. Ele várias vezes disse que não conseguia. Como é que ele podia? Como é que ele iria? Mas Deus lhe disse, eu sou contigo. Tudo o que nós fazemos, temos Deus do nosso lado. Tudo o que nós estamos a fazer, quer seja no ministério, quer seja na nossa vida, não separe o ministério da sua vida, por favor. Às vezes nós separamos as coisas. Não, isto é o ministério, isto é a minha vida. Não, não existe. A sua vida é o ministério. O ministério é a sua vida. Não existe coisa separada. Você tem que vencer na sua vida privada para vencer no ministério. Porque vencendo, você vai vencer a sua vida privada e em todas as áreas da sua vida. Você tem que entender isto, perceber isto. Deus o quer capacitar para vencer em todas as áreas da sua vida, para que poder agarrar em si e começar a fazer a obra que Ele quer fazer. Eu lembro-me montes de vezes, às vezes, com tudo o que eu leio, eu lembro-me o que foi falado. Uma vez falaram-me sobre um livro, A Arte da Guerra. E eu achei aquele livro muito usado, mesmo muito usado, para homens de negócios. Mas este livro não tem nada a ver com Deus. Não, realmente não tem nada a ver com Deus. Mas percebe-se ali muitas das coisas como Deus opera também. Este homem, quem escreveu o livro, um homem chinês, que sabia sobre luta, sobre guerra. E então ele dizia que um homem, quando vir que a sua vida está em jogo, a sua vida está em causa, luta melhor que 10 homens. E ele, para provar isso, ele agarrou uma vez nas suas tropas, que eram muito menores do que o inimigo que estava a atacá-lo, agarrou nas suas tropas e colocou numa pedreira onde não havia solução de salvação possível. Não se podia fugir. Ele atrás deles estava numa pedreira. A pedreira normalmente tem uma forma circular que não se consegue escapar. Portanto, para trás dele não há só para a frente. E então as tropas o atacaram e eles venceram, porque eles lutaram melhores que 10 homens. Na nossa vida, o que é que se está a passar? Que circunstâncias é que nós estamos a passar? Estamos, como se costuma dizer em Portugal, entre a espada e a parede? Está na altura de você lutar. Está na altura de você confiar em Deus. Ainda ontem estava a acontecer uma coisa na minha vida. Eu estava a dizer, não, eu não aceito. Jesus foi à cruz por minha causa. Eu não aceito. O que é que você está a aceitar? Quando dizem, não dá, você aceita isso? Você não tem de lutar contra pessoas, cuidado. Tem que lutar no Espírito. Quando me dizem a mim não, para essas pessoas que me estão a dizer não, eu sou muito educado e falo muito corretamente. Mas quando saio do pé delas, eu luto contra o diabo e digo que ele não tem lugar na minha vida e não tem lugar naquilo que eu quero, ou antes que Deus mostrou que eu tenho que fazer. Você tem que entender uma coisa. O diabo vai tentar influenciar tudo e todos à sua volta para que você não consiga fazer aquilo que é dado para você fazer. E por isso, nós temos de ter a certeza absoluta que é aquilo que é a vontade de Deus.
Eu lembro-me quando eu orei por uma pessoa, eu senti que devia de orar por ela e não orei. Depois pedi perdão a Deus e Deus deu-me outra hipótese. Eu encontrei essa pessoa outra vez e eu orei e perguntei se podia orar por ela. E quando orei por ela, ela disse assim: Não, eu ainda sinto a dor. E eu disse: É impossível. Ele ficou a olhar para mim, abriu os olhos e ficou a olhar para mim. É impossível porque eu conheço o meu Deus. Você conhece o seu Deus. Você conhece o seu Deus. Você sabe que Ele o nomeou para que vá e deixe fruto. Ele o capacitou para fazer o que você está a fazer. Você tem que ver a vontade de Deus para a sua vida e saber se está no sítio certo. Se é da vontade de Deus, você está nesse sítio. É um dos cuidados que eu mais tenho na minha vida, é saber se eu estou no sítio certo, se eu estou na vontade de Deus. Porquê? Porque se eu estando na vontade de Deus e no sítio que Deus quer que eu esteja, eu estou a fazer bem, eu estou a fazer o que Deus quer. Está tudo bem. Às vezes parece loucura. Eu nem ponho em causa as coisas, eu não penso em relação a certas circunstâncias quando eu tomo umas decisões ou antes, quando Deus me mostra que eu devo fazer alguma coisa, eu não ponho em causa então, e isto e aquilo e aquilo outro, então, e como é que vai ser isto, como é que vai ser aquilo. Não, eu não ponho nada disso em causa. Eu quero é fazer aquilo que Deus me está a mostrar. Mesmo que para toda a gente pareça loucura. Isso não importa. Importa o que Deus pensa. Não se esqueça que nós estamos neste planeta, mas não somos deste planeta. Nós já pertencemos à glória, ao nosso país. Onde está nosso Deus, Pai? Onde está Jesus, nosso Senhor? Nós pertencemos à eternidade. Por isso, toda a nossa forma de viver tem de ser diferente dos outros. Um dos versículos que eu leio todos os dias é: E todos os povos da terra verão que eu sou chamado pelo nome do Senhor e terão temor de mim. Eu vejo muitas das vezes isso nas temor de mim. No entanto, eu não faço nada. Eu sou muito educado com toda a gente. Nunca levanto a minha voz, já cheguei a levantar a minha voz em circunstâncias diferentes, mas de resto, normalmente eu não levanto a minha voz. Circunstâncias em que me estavam a tentar enganar, em que me estavam a tentar mostrar que não era assim, a tentar enganar. Não é? E eu aí levantei um pouco a minha voz. Mas eu quero que você entenda. Coloque o seu assunto nas mãos de Deus e deixe Ele. Aquelas pessoas que vos tentam enganar e há algumas que conseguem vos enganar, nós muitas vezes ficamos tristes. Mas agarre nesse assunto, entregue nas mãos de Deus e deixe Deus. Você vai ver, tempos mais tarde, o que é que vai acontecer com essas. Ou essas pessoas se arrependem. Caso não se arrependam, estão nas mãos do Deus vivo. Entenda que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo às vezes coisas que não é fáceis para as nossas. Mesmo coisas às vezes para nós que é complicado. Às vezes lidar com certas pessoas,
lidar com certas circunstâncias, você tem que se agarrar a Deus. Não há outra hipótese. Você tem que depender de Deus. Não depender de pessoas. Depender de Deus. Porque se você vai depender de pessoas, vai ser muito complicado. Deus nos capacita. Nos dá a capacidade para todas as coisas. Se você o buscar. Se você não o buscar, aí vai ser complicado. À medida que você mais busca a Deus, as pessoas vão olhar para si de uma forma diferente. As pessoas vão respeitá-lo de uma forma diferente. Porque vão ver que você é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de si. Isto não tem a ver com A, B ou C, com aquele que foi chamado assim, não. Tem a ver com todo cristão. Agora entenda uma coisa, por favor. Se nós não perdoarmos aos homens, Deus não nos perdoa a nós. E ouçam, esta terra, Jesus diz que nós vamos ter aflições. Vão acontecer coisas. Mas Deus quer ver a nossa reação. Muitas das vezes eu digo, cada vez que eu vejo na televisão, aconteceu isto e aconteceu aquilo, às vezes a nossa primeira reação, isto é uma injustiça, a pessoa devia de ser condenada, Nós não sabemos tudo. Nós não temos toda a informação. Não sabemos realmente o que é que aconteceu ou não aconteceu. Vamos deixar a justiça fazer justiça. Mas às vezes a justiça não é justa. Ora Deus. E Ele, o justo juiz, fará justiça. Agora, por favor, não seja participante dos pecados alheios. O que isto quer dizer? Não se envolva demasiadamente com circunstâncias que nada têm a ver consigo. Entende? Compreenda que há coisas que estão a acontecer. Se você não está incluído nelas, afaste disso. Não há nada consigo. Mas uma pessoa precisa de ajuda. Ore por ela. Mas a outra pessoa aconteceu isto. Ore por essa pessoa. Abençoa essa pessoa. Ore por ela. Lembro-me sempre de coisas que aconteceram na minha vida que me marcaram muito. Eu lembro-me de aconteceu, 2 irmãos tiveram um acidente à porta da igreja e uma das pessoas que queria assistir à reunião e era a que tinha menos capacidades financeiras, virou-se e disse, não, eu dou-me como culpado, eu pago tudo, eu quero é ir assistir à reunião. Aquilo tocou muito o meu coração. E eu disse, Senhor, permita-me que eu pague o arranjo do carro dessa pessoa. Na altura podia. E Deus disse, não. Queres ajudá-la? Ora por ela. E eu comecei a orar por essa pessoa. E glória a Deus. Uns anos mais tarde, não muitos anos mais tarde, ela apareceu com um bom carro, mesmo um bom carro, um Jeep grande, um bom carro. E eu depois quando fiquei assim, quando vi, vieram dizer, não, ela agora trabalha nisto, naquilo, faz isto, faz aquilo. Deus a abençoou. Glória a Deus, glória a Deus. A nossa atitude perante as circunstâncias. A nossa atitude perante as circunstâncias. Eu aprendi a não julgar aquilo como vejo e como a informação que me trazem até mim. Porquê? É Deus que julga, não sou eu. Eu tenho que saber tudo primeiro. Deus tem que me mostrar. Eu, em relação a pessoas, quando eu lido com pessoas, Deus tem que me mostrar quem é essa pessoa para que eu possa trabalhar com essa pessoa. Deus tem que me mostrar. Se não mostrar,
Eu vou estar sempre pé atrás com essa. Você entende? Nós temos que depender de Deus. Assim como a seiva que sai da videira e entra na vara para produzir fruto, nós temos de depender de Jesus para as nossas vidas em tudo. Eu volto a dizer, em tudo. Em saúde, em finanças, em paz, em harmonia, no ministério, muito mais no ministério. Em todos os lugares nós temos que depender de Deus. Não importa o que você estiver a fazer. Não importa o trabalho que você estiver a fazer e você diz, mas eu sei fazer isto. Peça ajuda a Deus e vai ver que vai correr tudo muito melhor. Entende? Eu volto a dizer, eu sempre achei e continuo a achar David um homem de Deus, um rei impressionante. Impressionante porque ele obedecia a Deus de uma forma cega. Fez erros, sim. Pagou por eles muito caro. Mas ouça uma coisa. Mas era um homem que obedecia. Deus honrou de tal forma que até Jesus veio a nascer da geração de Davi. Eu quero que você perceba a honra que Deus deu a Davi por causa da obediência dele. Eu tenho conhecido e visto e ouvido e lido alguns homens que fizeram na terra mais recentemente exatamente isso. E Deus os abençoou muitíssimo. Enquanto todos os outros diziam que não, tu não vais conseguir, já chegaste ao fim, já não vais conseguir fazer nada e nada, ele dizia, não, eu tenho Deus por mim. Este homem de Deus começou igrejas em vários sítios do planeta. O último sítio onde esteve foi nos Estados Unidos, do qual ele pertencia aos Estados Unidos. Ele tinha nascido nos Estados Unidos. E ele voltou para os Estados Unidos com 50 anos de idade. E aos 50 anos de idade viraram-se para ele, ele não tinha capacidades financeiras para poder fazer nada, e viraram-se para ele e disse assim, tu agora estás acabado. Ele olhou para ele, acabado, nunca jamais. Eu não estou acabado. Deus é por mim, ninguém pode ser contra. No final da sua vida, eu penso que foi com 84 ou 86 anos que ele morreu. No final da sua vida, ele tinha mais de 10 cadeias de televisão nos Estados Unidos. A igreja em vários pontos nos Estados Unidos, pregava em todo o mundo, aviões, não só avião que o levava, mas aviões de grande transporte que mandava alimentos para todo o ponto do planeta, como barcos que ele tinha, carregados, podiam ser enviados para todo lado. Mas, no entanto, disseram que ele estava acabado. Com Deus, nunca acaba. Com Deus, tudo começa a ser. É Deus que nos capacita para fazer o que Ele quer que nós façamos na vida, para que nós façamos a vontade de Deus. Não olhe para as impossibilidades, olhe para as possibilidades com Deus. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele pode fazer tudo. Então humilhe-se debaixo da potente mão de Deus e deixe Ele fazer em si o que Ele tem que fazer. Os outros dizem, já não dá, acabou. Você diz e vai dizer sempre, eu sou um vencedor.
por aquele que me ama, por aquele que morreu por mim na cruz. Eu sou um vencedor. Por isso é que Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis. Agora comigo, tudo o que pedires em meu nome, eu o farei. O que é que você está a pedir em nome de Jesus? Não peça em nome de A, B ou C, de aquele nome ou aquele nome, não. Peça em nome de Jesus. Tudo o que pedir. Vamos lá abrir outra vez. É João 15, acho que é 16, não é? João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vás e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Tudo o que nós pedirmos, isto é muito importante, por favor, você que me está a ouvir, por favor, isto é muito importante. Você que é evangélico, você diz, claro que tem que ser assim, mas você que não é evangélico e está a ouvir, muito cuidado com isso. É a Bíblia Sagrada que você está a ler. E o que está aqui escrito não é o que você aprendeu ou o que você pensa, é o que você tem que fazer, é o que está escrito. Não o que nós pensamos. E o que está escrito é: a fim de tudo quanto em meu nome, em nome de Jesus, pedir a quem? Ao Pai, não é a outra pessoa, é só ao Pai. Ele vos concede. Tudo o que pedires em nome de Jesus ao Pai, Ele vai conceder. Faz toda a diferença. Quando nós chegamos a um lugar e nós pedimos a um empregado uma determinada coisa, ou vamos direto ao patrão e pedimos ao patrão. O empregado não tem o poder para poder responder, mas o patrão tem. E nós estamos a falar do nosso Pai, nosso Abba Pai, nosso querido Pai. Nós estamos a falar do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem o poder de nos conceder aquilo que pedimos, se pedirmos em nome de Jesus. O que nós estamos a dizer ao Pai: Pai, eu te peço que me concedas isto em nome de Jesus, pelo que Jesus fez por mim na cruz. Está na altura de percebermos o que é que devemos fazer e como devemos fazer. A Bíblia é impressionantemente grande para nos ensinar a como andar, como fazer. A Bíblia nos ensina a orar, ensina a responder, ensina a fazer. Ela nos ensina tudo, você tem que a ler. Não pense porque alguém falou... havia uns quadradinhos, acho que se chamava de Mafalda, acho eu. Já não são muito usados, mas antigamente havia muito. E ela aparece e diz assim para um amiguinho dela: é muito complicado. Quando as pessoas não leem, têm que acreditar no que os outros lhes dizem. Quando você não lê a Bíblia Sagrada, você vai ter que acreditar no que as outras pessoas falam. E por causa de acreditar no que os outros falam, há muita gente a não fazer o que deve fazer. Não fazendo pedidos ao Pai, mas fazendo pedidos a outras coisas quaisquer, que nada têm a ver com Deus. Mas a Bíblia diz: tudo o que pedirmos ao Pai em nome de Jesus será concedido. E é só dessa forma. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi batizado em nome de qualquer outra coisa. Então sirva quem você foi batizado. Esta oração que você fizer ao Pai, pedida em nome de Jesus, esta oração é respondida. Nas nossas vidas, fomos instruídos em muita coisa. E às vezes instruídos de forma errada.
Por isso é que nós temos que ler a Bíblia, porque ela é a nossa bússola, é a nossa orientação para sabermos para que lado é que devemos ir e qual é a forma correta de agir. Quando você não perdoa alguém, você está a ofender diretamente a Deus, porque Deus o perdoou a si e você não está a perdoar aos outros. Por isso é que Jesus disse: se vocês não perdoarem aos outros, Deus não vos. Isto é algo que você tem que guardar no seu coração sempre. Tem que andar em perdão contínuo para que Deus continue a perdoar a si a todo instante. Porque ouça, você já andou de carro, certeza absoluta, e já viu pessoas a fazer asneira. Mas você também já viu você próprio também fazer asneira. Então por que é que você buzina para os outros? Ah, porque buzinaram para mim. Então vamos fazer aos outros o que nos fazem a nós? Eu quero que você pense um pouco. Jesus disse: o que quer que vocês façam, que vos façam a vocês, façam primeiro vocês aos outros. Se você quer receber o bem, faça primeiro o bem aos outros. Mesmo quando lhe fazem mal. Sim, mesmo quando fazem mal. Se você quer paz, evite a guerra, evite o conflito, fuja de tudo isso. Ora para que haja paz. E você terá paz. Porque você está a semear paz. Não reaja na primeira coisa que lhe vem à cabeça. Por favor, não faça isso. Deixe ficar quieto e então tome uma resolução. Busque ao Senhor para uma solução. Não decida na hora, em qualquer circunstância. A não ser coisas que você sabe que imediatamente que é um não. Não é? Eu lembro-me sempre de uma pessoa que vai falar comigo em relação a um carro que queria comprar, mas que o vendedor estava a pressioná-lo para comprar o carro. E eu dizia: a pressão não vem de Deus. A pressão de pressionar para comprar um carro não vem de Deus. O carro é para si, ele está lá, ele fica lá, não vai lá, não está ali tudo. Você não precisa de fazer pressão alguma. Se você está a ser pressionado, fuja disso. Nada tem a ver com Deus. E ele foi exatamente o que fez e veio a ter o carro que queria, não o carro que estava a ser pressionado para comprar. Entenda? A nossa vida. Não, tem de ser agora, tem de ser já, tem de decidir já. Ouça, esqueça isso. Esqueça. Tem que ser já, já está decidido. Não. É não. Com tempo, com paz. Sim. Logo se vê. Se é sim ou não, Deus nos mostrará. Dependa de Deus, não dependa dos homens, não depende das circunstâncias, não depende do tempo, não depende, exatamente como nós lemos ao princípio, quando estivemos a falar sobre finanças. Quem olha para o vento nunca vai semear. Quem olha para as nuvens nunca vai fazer cega, nunca vai colher os frutos. Quem olha para as circunstâncias, nada vai funcionar. Mas aquele que confia em Deus e que depende de Deus e diz que depende dele e confia nele e sabe que ele é a sua força em todo lugar, esse, sim, é um vencedor. Há pouco tempo
Antes de eu começar a orar, nesse dia, eu ia orar e Deus me diz que tu és um vencedor. Eu disse, Senhor, eu sou um vencedor, eu sou um vencedor. As circunstâncias da nossa vida podem não ser de vencedor, mas o que você vai falar vai influenciar e mudar não só o seu caráter, mas todas as circunstâncias à sua volta começam a virar, a mudar, porque você está a falar o que deve falar. Você precisa de cura, diga, eu estou curado. Não. Você precisa da área financeira de ser abençoado e diz, eu tenho finanças em grande abundância, em nome de Jesus. Fale, quer, e você vai ter o que fala, no nome de Jesus Cristo. Confie no seu Deus. Jesus fez pobre para que você enriquecesse. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Confie nele, fale o que ele diz. Terá a bênção. Algumas pessoas à sua volta dizem, não, isso não funciona. Sabe o que é que você deve fazer? Pensar, não funciona para eles, mas para mim funciona sempre. Espetáculo. Funciona sempre. Deus é para mim, ninguém pode ser contra. Espetáculo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É Ele que nos capacita para todas as coisas. Tudo o que você tem passado, todo o tempo que você em Deus, depois de aceitar Jesus, tudo o que tem passado na sua vida é para o moldar e para o trazer cada vez mais próximo de Deus. Para que Deus possa fazer em si e em mim a sua vontade, para a sua glória, para a sua honra, no nome de Jesus. Não pense que alguma coisa pode destruir, porque Deus não nos deixa tentar acima do que podemos. Mas é para fazer em nós a sua obra. É para fazer em nós, para que se cumpra em nós o seu desejo. Nós somos capacitados por Deus. Nós somos mais que vencedores. Somos. Por aquilo que nos... Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Onde você estiver, feche os seus olhos. Ore comigo. Pai, nós reconhecemos, Senhor, Tu és o nosso Pai, que Jesus é o nosso Senhor e que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Sabemos que nesta Trindade Divina todos nos abençoam e querem o melhor para nós. Por isso pedimos, Pai, em nome de Jesus, dirige a nossa vida. Mostra-nos o melhor. Mostra-nos o que devemos fazer e como devemos andar, para que em tudo Tu sejas glorificado. Tu é glória, Tu é honra, Tu é o poder. Senhor, cumpre em mim a Tua vontade, a Tua glória e honra. No nome de Jesus. Amém. Bênçãos. Boa semana. Boa semana.